Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e você. E nós estamos aqui, eu, professor Janilson, aqui ao lado do professor Heraldo, para darmos início a um trimestre numa lição extremamente importante e necessária para nós, que vai tratar da questão do sofrimento humano. Esse é o grande tema do livro de Jó, que é o livro tema que nós vamos estudar, e cuja temática dentro desse livro, trabalhada pelo nosso comentarista, pastor José Gonçalves, né, que faz parte, é membro da Comissão de Apologética da CPAD e também é pastor da Assembleia de Deus em Águas Brancas, Piauí. O pastor Josué Gonçalves é filósofo também, tem formação na área de filosofia e teologia, justamente as formações necessárias para discutir essas questões do livro de Jó, que tanto são teológicas quanto são filosóficas, e porque tratam das questões da vida. O tema de capa da nossa lição é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A nossa primeira lição, que é a lição introdutória do trimestre, é o livro de Jó. Nós vamos estudar as questões estruturais, nós vamos estudar a questão da época, o autor, todas essas questões serão discutidas aqui, e principalmente a natureza e a mensagem do livro de Jó. O nosso texto áureo da lição de hoje é: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 11. A nossa verdade prática, queridos, nos diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A nossa leitura bíblica em classe, a leitura bíblica desta lição, que vai sustentar todo o comentário da nossa lição, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, depois complementado pelo texto de Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 19 e 20, e também acrescentado ao texto de Tiago, capítulo 5 e versículo 11. Então, são a junção desses três textos que vão compor a nossa leitura bíblica em classe. A nossa lição ela está dividida em três tópicos. O primeiro tópico é a autoria, local e data do livro de Jó. O segundo tópico é a estrutura literária do livro de Jó. O terceiro tópico é a natureza e mensagem do livro de Jó. Portanto, convidamos você a nos acompanhar no comentário desta lição. Tópico 1 da lição: autoria, local e data do livro de Jó. O livro de Jó, professor Heraldo, ele é considerado uma pérola da literatura universal. Ele é um livro apreciado até entre os círculos não cristãos, daqueles que apreciam a poesia, a questão literária. O livro de Jó é riquíssimo nisso. Há quem diga até que poucos escritores superaram o escritor do livro de Jó na forma como apresenta a história de Jó, o drama de Jó. E aqui, obviamente, como se trata de uma obra literária, nós temos a questão que são introdutórias para qualquer livro, que é a questão do autor, quem escreveu, o local aonde foi escrito e a data aonde foi escrito. Bem verdade que a gente precisa ressaltar que falar de livro como um livro de Jó, nós não estamos falando um livro que foi escrito há 2 séculos atrás, há 3 séculos atrás, há muito tempo atrás, e isso obviamente traz muitas vezes alguma dificuldade para se firmar algum ponto, por exemplo, a data, ou por exemplo, o autor. Então nós precisamos considerar isso. Os estudiosos, eles discutem muito essas questões introdutórias aqui do tópico 1, sobre autor, data e local, e a gente precisa considerar o fato de que o propósito dos livros bíblicos, professor Heraldo, não foi escrito tendo por base a historiografia presente, em que quem escreve ou quem redige tem muita preocupação em localizar no tempo e no espaço e fazer uma referência histórica. O livro de Jó, o propósito parece ser transmitir uma mensagem. Basicamente, parece ser isso. Mas como qualquer livro
que se preza, é necessário a gente parar um pouco para nos debruçar sobre a questão do autor, né? E já introdutoriamente a gente pode dizer que o livro em si não dá nenhuma indicação interna, né, de quem o escreveu. Por causa disso há muita especulação em volta disso, né? Vai desde Moisés até os escribas pós-exílio. Então todos esses estão dentro dessa possibilidade. Não é isso mesmo, professor? Exatamente. Saudações aos amados irmãos, a todos os que nos acompanham no canal EBD Você. Temos um desafio aí excelente, né, professor Janilson? Estudar esse livro aí é, sem dúvida, um grande desafio. E um livro que nós nunca estudamos, né? Exatamente, nós já estudamos Jó, dominical, né? Nós já estudamos Jó, mas assim, dentro de uma outra temática, assunto sobre tribulação, sofrimento, mas o livro mesmo parece ser que agora nós vamos nos debruçar de verdade. Né? Né? Não vai ser um estudo exaustivo, mas com certeza os principais pontos, né? Os pontos centrais vão estar sendo estudados nesse trimestre. É uma oportunidade, sem dúvida, de nós estarmos nos apropriando um pouco mais, professor Janilson, a respeito dessa mensagem central, né? Que é o que importa dentro desse livro, né? É o que Deus fala a nós nesse livro. Corretamente, né? O tema fala sobre a fragilidade humana e a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó, né? É interessante porque o subtema, ele já nos pressupõe, professor Janilson, que o sofrimento é início e a restauração é final, né? E aqui no meio fica algo importante que nós vamos estar tratando nessa lição e nas futuras, né? Sim. Talvez eu trate já lá na frente um pouco mais, né? O Philip Yancey, o Yancey, né? Que acho que é a pronúncia correta, ele fala algo importante que eu assim, levo em consideração, né? Ele diz que às vezes a gente foca muito na questão do sofrimento em si. Né? Como se ele fosse o maior de todos os... Claro que ele está aí. Nós vamos ver, quem lê o livro de Jó, conhece a história, né? Estuda, e nós vamos ver nessa lição trimestral que, claro, o sofrimento está muito em evidência, mas a gente percebe, e eu entendo que o Felipe Yancey fala, professor Wilson, porque ele diz assim, na verdade a centralidade não é necessariamente no sofrimento, mas na fé, na fé de Jó, né? Por quê? Porque é ela que vai ser testada, né? E evidentemente que a instrumentalidade e o mecanismo que Deus trouxe foi sofrimento, é óbvio que sim, né? Mas a fé ela está muito aí atrelada a isso aí. Aí o professor Nilson ressalta muito bem, lembrando que, claro, a Bíblia não dá evidência nenhuma, professor Nilson, de quem de fato escreveu, né? As especulações são muitas. O livro de Jó ele não vai se prender a nos dar essa informação. A Bíblia não se propôs em nenhum momento a fazer isso, porque a gente sabe que o que mais importa aí é o que nós já estamos falando, a mensagem, aquilo que Deus traz como resposta, no final das contas, para Jó, ali em loco, né? Numa realidade indiscutível, né? Que é um livro histórico, é uma história real, os personagens são reais, e claro que os desdobramentos disso, professor Nilson, da resposta que Deus dá para Jó, evidentemente com uma aplicação para nós crentes há muitos anos depois do que aconteceu com Jó. Por isso que o livro de Jó é considerado um livro de cunho universal, por conta dessa questão de que todo mundo que lê, todo ser humano honesto, eu vou dizer assim, que leia o livro de Jó, não tem como, professor Janilson, ele não se vê como se retirasse Jó dali e nós nos colocássemos no lugar de Jó, nós certamente nos encontraríamos ali em todas as medidas possíveis dentro dessa história, não é? Perfeito. E é importante dizer, professor Heraldo, que não há ser humano que passe por esta terra que não tenha algum momento de crise ou de sofrimento, de alguma circunstância difícil. Por causa disso, essa identificação tão patente às vezes com a situação de Jó, né? Corretamente, né? E essa questão da autoria realmente não é evidenciada, não é descrita de forma nenhuma na Bíblia, mas se você toma, por exemplo, professor Janilson, o novo comentário da Bíblia, inclusive o Russell Shedd é um dos que, quando veio para a língua portuguesa, é um dos que participaram desse trabalho, né? Na comissão de tradução, tradução,
eles defendem que, embora não saibamos quem seja de fato o autor, mas eles não abrem mão de que há evidência de que o autor ele é judeu, né? Muito embora não se saiba quem exatamente escreveu. Nesse ponto parece ser um ponto pacífico. Isso, mas há evidências textuais que provam de que a autoria é um judeu. Muito embora a gente vai ver mais lá na frente, inclusive no subtópico 3, quando fala sobre a terra de Jó, que é a terra de Uz, né? E aí vai falar geograficamente onde se localizava, né? A terra de Uz, a gente vai perceber que geograficamente esse território ele não pertencia ao povo judeu. Aos limites da terra que Deus havia dado como promessa, né? Exatamente, e isso vai confirmar de certa forma, professor Janilson, que nenhum dos personagens dentro dessa história são judeus. Olha que interessante, né? O autor possivelmente seja um judeu. Há uma defesa muito enfática a respeito disso. O autor que escreveu é um judeu, embora não se saiba quem foi. Mas os personagens, tanto os amigos de Jó como o próprio Jó, não eram judeus. Não eram judeus. E olha como é que Deus faz. Pega um personagem, um elemento, né? Um indivíduo, né? Que não é judeu, com um padrão ético, moral, né, de integridade humanamente, digamos assim, irrefutável, para trazer uma lição formidável, tanto para judeus quanto para nós, a igreja, né? Perfeito. Já após Antigo Testamento, né? Perfeito. Isso mostra, professor Heraldo, que qualquer pessoa, seja de que povo ou nação seja, se conhecer a Deus, como Jó conheceu, e depois conheceu ainda mais, depois da sua dificuldade, da sua crise, né? Automaticamente passa a ter um padrão elevado de conduta, de vida, por conta de quem ele é devoto, que era o caso de Jó, era devoto a um Deus justo, a um Deus perfeito, a um Deus eterno. Então, automaticamente, isso deve refletir na vida do devoto. E isso fala muito forte a nós, então, nós que nos chamamos de servos de Deus. Nós não podemos abrir mão desse aspecto, né? Correto. Professor Janilson, eu queria só fazer uma menção rapidamente aqui. Sim, perfeito. Né? Ainda dentro do subtópico 1, a gente já vai correr um pouco aqui. Perfeito. A ressalva que o pastor José Gonçalves faz, dizendo assim, ele diz assim: os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, sobre os autores bíblicos, fazem do livro, no caso do livro de Jó, né, uma colcha de retalhos. Ele continua: afirmam ser ele, no caso o livro, né, a produção de vários autores em diferentes épocas. Aí ele entra com uma ressalva contrapondo, dizendo assim: entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa. Isso é muito importante. A gente vai tratar disso aqui mais na frente, um pouco, professor Nilson, mas já de início a gente já ressalva isso aqui, né? Mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor, embora, como nós já falamos, não se saiba quem defende essa ideia de que seja um judeu, foi apenas um autor. Ele continua: a própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro. O professor Janilson já falou disso, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela quem? Na forma poética, que é uma forma própria do povo hebreu, né? Exatamente isso, né? Expressou a maior parte do livro. E aí o mais importante, que não está aqui, a gente vai tratar no tópico 3, é a questão da mensagem. Drama de Jó propriamente dito. Quando a gente toma aqui a própria introdução da lição, professor Janilson, ele diz assim, a introdução diz assim: neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia, e diz: não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Ponto. Continua: diferente na sua estrutura, no seu estilo e sobretudo no conteúdo. Veja essa nota. Quando a gente toma o livro de Jó, professor Nilson, claramente a gente deve levar em consideração essas três questões, né? Há uma estrutura, há um estilo, que é o gênero literário, né? Mas
entre os três há algo mais importante aqui, que é o conteúdo, ou seja, é claro que a gente sabe que há um veículo aqui, que é o gênero, né, a forma poética. O livro foi escrito com essa característica, mas o que o pastor José Gonçalves está dizendo, e nós estamos aqui concordando com ele, que mais importante do que a estrutura, mais importante do que o estilo, professor Janilson, que é literário, é o conteúdo que é dito através desse gênero, através dessa forma poética, não é isso? Perfeito, que é justamente a forma como Deus nos fala nesse livro. Aí está o valor dele, o fato de Deus nos falar dele. Exatamente. O subtópico 2 vai dizer assim: a pessoa histórica de Jó, né? A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel 14:14, inclusive o texto está aqui, né? Perfeito. Diz assim: ainda que estivessem... Só fazendo uma ressalva, quem está falando isso é o próprio Senhor. É o próprio Deus através da boca do profeta Ezequiel. É o próprio Deus, exatamente. É o próprio Deus quem está dando testemunho, Perfeito, continua. Ora, se Jó fosse um personagem fictício. Fictício, né? Lendário, Deus não o colocaria, né, no mesmo nível de pessoas reais, né? E também nem usaria para transmitir uma verdade, né? Seria uma contradição. Uma contradição, né? Um disparate da parte de Deus. Com certeza. Mas veja o que o profeta Ezequiel fala, claro, Deus falando através da boca do profeta, dizendo: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, ele fala, né? Claramente o texto diz: estes três homens, Noé, Daniel e Jó. Lá no 20 também ele vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer: ainda que Noé, Daniel e Jó, novamente, né, estivesse no meio dela, vivo eu, diz quem? O Senhor. O Senhor, não é o profeta Ezequiel necessariamente, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça, né? Veja que nós estamos tratando de uma obra, claro, de cunho literário, não temos dúvida sobre isso, né? Sim. Há uma estrutura literária, um estilo de gênero literário no livro de Jó, mas há um conteúdo profundamente teológico, profundamente verdadeiro. Então veja que a história ela é real, ela não é fictícia, né? Os personagens envolvidos ali são reais, e claro que o personagem principal da história, que é Jó, evidentemente se trata de uma pessoa real, né? O Sproul, apologeta, professor Janilson, ele diz que Jó é uma pessoa histórica, real, que teve um real encontro com Deus. É assim que ele se expressa, né? Jó é um personagem, uma pessoa real, historicamente real, que teve um encontro pessoal com Deus. E a gente vai ver que ele teve esse encontro. Alguém pode dizer: mas como é que Jó vai ter um encontro se ele já era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal? Não era um crente de verdade? Como é que você vai dizer que dentro da história ele teve um encontro pessoal com Deus? Mas o livro vai mostrar isso, que houve uma mudança desse primeiro estado que, em tese, para mim, crente, digamos assim, Jó não precisava mais de nada, né? De nada. Mas aos olhos de Deus ele ainda precisava melhorar, e muito, né? E o que vai acontecer durante a história a gente vai ver aqui ainda dentro dessa lição. Perfeito. Rapidamente, professor, nós temos aqui a terra de Jó, que também é outro ponto de discussão. Uns dizem que fica mais ao norte de Canaã, outros dizem que fica mais ao sul, mas parece que a grande parte dos comentaristas inclinam, parece, para a região ali de Edom, a região mais ao sul da terra de Canaã, né? Então isso aqui é um ponto pacífico. Diz que Jó era uma pessoa proeminente e eminente naquela região, até riquíssimo, né? Até fala por conta dos seus bens. Isso, no versículo 3, né? Já do capítulo 1 fala disso, né? Se fosse hoje, diria que Jó é um grande empresário do setor de logística, né? Não, e ainda há uma ideia, professor Nilson, de que, claro, a atmosfera aqui, essa atmosfera ela é patriarcal. Sim, perfeita, percebe-se isso claramente. Não fala diretamente no texto, mas por essa citação que o professor Nilson mencionou, a atmosfera ela é patriarcal. Por quê? Porque
essa ideia de que a riqueza de alguém ela era avaliada pela quantidade de animais, de gado, né? Isso, de ovelhas, de servos que a pessoa tinha, ela é muito própria desse período de Abraão, Isaac, Jacó, desse contexto, né? Perfeito. Inicial, né? Isso é uma coisa que os comentaristas, em tese, eles são pacíficos em entender, o fato de que, ainda que eles discutem a época da escrita do texto, entretanto, a história, ou o período dado, ou a época de Jó, parece ser ponto pacífico, que é um período patriarcal. Primeiro porque não cita a lei, não cita essas questões que envolviam a lei, né? Não citam fatos históricos do povo de Israel, né? E uma vez que é pacífico que algum israelita escreveu, né? Mas então, e tudo isso reforça a época patriarcal. Agora fica a discussão, mais ou menos, seria onde se sintonizasse. Seria melhor colocar na época de Abraão, ou outros entendem na época de Moisés, outros entendem o final do livro de Gênesis ali, né? Que, a meu ver, é um momento muito bom, porque é o período, você vê que quando Abraão entra em cena, Deus trata com Abraão, Isaac e Jacó, e aí depois tem aqueles 400 anos do povo no Egito, onde não há menção de como Deus trabalhou, e depois entra Moisés, aí Deus volta a tratar novamente só com o povo. Não quer dizer que Deus não tenha trabalhado com outros, inclusive com Jó, mesmo não sendo israelita, né? Exatamente. E aí, só para finalizar aqui, professor Nilson, o Jó ele não era apenas rico, ele era riquíssimo. Alguns defendem, inclusive, que era muito mais rico do que o próprio Abraão, que já era rico dentro do contexto bíblico, né? Perfeito. E alguns dizem assim que ele não era apenas rico materialmente, ele era rico porque ele era um homem extremamente piedoso, né? Com certeza. E aí está a questão, professor Nilson, como balancear, né? Alguém que é extremamente rico, né, materialmente falando, e de repente ter um coração também rico em piedade, o que é muito complicado. Não é impossível, mas é extremamente complicado. O próprio Jesus, quando falou, né, ao jovem rico, né, lá da história, né? Perfeito. Diz que é muito difícil, né, para um rico entrar no reino dos céus, né? O coração é dominado. Não é impossível, mas extremamente difícil, né? E aí a gente vê a verdadeira prosperidade que a Bíblia nos aponta, exatamente, né? Isso. Não só material, mas também em termos da pessoa, da piedade e da né? vida devocional. Principalmente isso, né? Perfeito. Aqui nós encerramos o tópico 1. Tópico 2 da lição: estrutura literária do livro de Jó. Esse tópico ele vai tentar nos mostrar como o escritor, o autor, assentou por escrito o livro, né? O formato que ele usou, a forma que ele deu, né? Contudo, como tem dito o professor Heraldo, a nossa intenção maior e o nosso foco maior como crentes em Jesus é justamente a mensagem, aquilo que Deus nos falou e nos fala neste livro. Entretanto, isso não nos exime de tratarmos um pouco dessa questão mais técnica, devido nós tratarmos de um livro, né, professor Heraldo? E a gente pode falar, por exemplo, uma coisa patente no livro de Jó, é justamente essa construção da forma literária, porque nós temos no início do livro, os primeiros capítulo 1 e 2, o livro assentado em prosa, que é a maneira normal que a gente narra, de construir texto, né? Que a gente narra as coisas. Depois nós temos uma parte teórica, que é a parte, depois nós temos uma parte poética, que é o maior conteúdo, onde está os debates, as cenas, né? As cenas. Uma peça teatral. Exatamente. E aí ele finaliza também com uma prosa em poucos versículos, né? E a gente pode dizer, por exemplo, que a parte prosaica, ela está a partir do primeiro versículo até o capítulo 2, versículo 13. E depois ela vai fechar o livro lá no final, no capítulo 42, a partir do versículo 7 até o versículo 17. Então, do capítulo 3 até o 42, 6, tudo isso aí é poético. E lá se desenvolvem todos os debates, discussões, né, discurso e tudo aquilo que nós podemos apreciar do livro de Jó e entender o que é que Deus nos fala nesse livro, professor Heraldo. Exatamente. E o pastor José Gonçalves, ele acertadamente diz aqui assim, professor Nilson, que o livro de Jó é uma obra de natureza poética, né? Ele fala isso. E claro que ele não está inventando, né? O maior conteúdo é poético mesmo. Exatamente. É exatamente isso, né?
é exatamente isso, né? De forma que a estrutura aqui, quando ele fala de estrutura literária do livro de Jó, temos que entender que quando ele fala de estrutura aqui, ele está falando de estética, né? Sim, perfeito, a estética. Nesse tópico 2, ele está falando, na realidade, a respeito do gênero literário que foi utilizado. Por isso que ele afirma que o livro de Jó é, sim, uma obra de natureza poética, né? Nós, quando tomamos lá o tópico 1 da lição, nós falamos uma ressalva do próprio pastor José Gonçalves, quando ele disse assim: entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, né? Embora a gente saiba que o veículo utilizado para trazer a mensagem, que é o que mais importa dentro de qualquer livro bíblico, mas do livro de Jó também, né? Houve um veículo onde foi transportada essa mensagem, e esse veículo é o que se chama de gênero literário. No caso aqui se trata de uma obra de natureza poética. O grande problema é nós incorrermos no erro, como muitos incorrem, professor Nilson, de achar que o fato de o livro de Jó, como o Salmo, por exemplo, né, Provérbios, Cantares, por exemplo, serem classificados como livros poéticos, é como se eles perdessem o poder teológico, né, da mensagem. Como se não houvesse verdade neles, né? Como se não houvesse verdade ou houvesse ali uma espécie de brincadeira com a verdade, né? Pelo fato de ser um livro poético, né? Então, isso é importante que a gente está ressaltando. Essa estrutura literária do livro de Jó, ela é verdadeira, ela é um livro de cunho de natureza poética, sem sombra de dúvida, mas isso não tira o peso da mensagem teologicamente profunda que o livro traz. Por que as pessoas pensam assim? Porque normalmente, professor Janilson, dentro de uma obra literária, o grande objetivo, por exemplo, de uma obra literária, eu estou falando secularmente, né? Secularmente, o maior objetivo, por exemplo, de uma obra literária, quando se trata de obras seculares, né? Geralmente não é ter objetividade, elas não têm objetividade, como é um texto referencial, como é um texto, por exemplo, jornalístico, informativo, histórico, né? Que a maior parte dos textos da Bíblia são assim, escritos, redigidos, né, em prosa. Quando entra em cena um gênero diferente, que é o caso deste que nós estamos estudando, às vezes pode incorrer no erro de professores, inclusive, né, crentes, inclusive, acharem que pelo fato da mensagem estar lá no livro de Jó, estar lá em Salmos, estar em Provérbios, Eclesiastes, por exemplo, não tem o mesmo peso teológico, né, trazido nos outros livros que são históricos, né, proféticos, né, até no Novo Testamento, enfim, né, isso precisa ser mudado, professor Nilson, essa Perfeito, visão, né? bem colocado. E eu acrescento aqui, professor Heraldo, que, como o senhor acabou de dizer, que o escritor, ele poderia ter escrito todo em prosa se quisesse, mas ele decidiu assentar em forma poética. Foi só essa a questão. Até porque, por exemplo, nós não podemos imaginar, eu não consigo imaginar Jó naquele estado onde ele estava de sofrimento, coberto de chaga, recitando poesias. Você está entendendo? É óbvio que ele falou de uma forma mais objetiva, assim, mas o autor resolveu assim fazer, inspirado por Deus, e de colocar essa estética, como o senhor está dizendo, de montar o livro dessa forma. Não há dúvida, porque eu volto a falar, né? Quando se trata de uma obra literária, normalmente as palavras não têm o mesmo peso da vida real, da vida corrente. Isso é normal, né? Você pode ter uma liberdade maior de trabalhar as palavras, até né? por conta de que a linguagem predominantemente dentro de uma obra literária, no gênero literário, né, a linguagem predominantemente ela é conotativa, né? Ela não é denotativa, ela não é real. Normalmente ela é conotativa, ela é de Dentro da poesia figurado, né? E duas características de obra literária que talvez pessoas de repente por aí que se equivocam, né? Porque duas coisas que caracterizam uma obra literária, a primeira delas é a ficcionalidade, né? E quando a gente fala de ficcionalidade, né, a ficção ela tem a ver com a possibilidade de se inventar mundos, né? Aquilo que nunca foi e que pode ser, né? É uma das características da obra literária, que é a ficcionalidade. O Jó está longe de ser
ficcionalidade, Com né? certeza. Uma outra característica da obra literária, professor Anilson, é a verossimilhança, né? O que é a verossimilhança? A verossimilhança dentro de uma obra literária é a qualidade daquilo que pode ser verdadeiro e se assemelha com a verdade. Veja, quando a gente usa numa obra literária secular falando que a verossimilhança é aquilo que se aproxima da verdade, eu não estou dizendo que é mentira, porque lá dentro da obra literária não há mentira. Dentro de uma obra literária, a título de informação, não há mentira, porque o gênero ele já é ficcional, ele já permite exatamente uma linguagem que dá ao autor o que se chama de liberdade poética, né? Ele pode, desde que não fira, né? Desde que não seja algo absurdo, né? Completamente contrário aos padrões éticos, morais ou coisa dessa natureza, ele tem liberdade para escrever com criatividade, invencionice, né? Inventividade, tudo aquilo que ele pode escrever, né? E é claro que quando a gente toma algumas poesias de cunho dessa natureza, né? A gente percebe muito isso, ainda que seja uma obra ficcional, mas quando a gente assiste, quando a gente lê, a gente nota ali, poxa, isso aqui parece com algo que eu já vi, né? Aí você cria um paralelismo aqui, né? Perfeito. Isso aqui que está escrito parece com isso aqui que eu já vi, né? É muito interessante isso aí. Só que o livro de Jó, ainda que seja uma obra de cunho de gênero literário, é aqui que está a grande diferença. Ela é diferente, porque ainda que seja classificada como poesia, ela não tem esses aspectos, nem a ficcionalidade e nem a verossimilhança que tem já numa obra literária secular. Talvez aí é que confunda um pouco quem analisa o aspecto desse livro como gênero literário, atribuindo a ele de repente esse menor peso, né, por ter sido escrito dentro de um gênero literário, né? E eu até acrescento aí, professor, a sua fala, a questão da verossimilidade da que a gente encontra nas obras seculares, assim, como o senhor diz, não é que aquilo seja mentira, é que ele, em termos de verdade, ele só conseguiu até ali. Então ele se aproximou, e aí é nesse sentido, não é que ele não é que não há verdade, é que ele não conseguiu aprofundar tanto quanto na verdade. Quanto se trata do livro de Jó, por ser um livro inspirado por Deus, em que o autor está direcionado pelo Espírito Santo, ele consegue ir mais profundamente na verdade de Deus e apresentar isso no livro. Certamente. Subtópico 2 fala da organização. Eu vou ler ele inteiro aqui para a gente entender. Diz assim: no texto em poesia há a seguinte organização. É claro que no livro de Jó, né? Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, né? No caso aqui entra em cena ele faz, Bildade, Zofar e posteriormente o quarto amigo, né, de Jó, que é Eliú. A gente vai tratar disso lá no tópico 3 daqui a pouco, tá? E diz assim: seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, de forma muito breve e sucinta, o pastor José Gonçalves ele descreveu a dinâmica, né, estrutural de todo o livro, principalmente aí da parte final, né, da segunda metade para a terceira parte, né? Eu gostei, professor, de como dividiu um autor, que eu achei que ele clareou muito bem também, ajudando na compreensão da organização do livro, é que ele mostra que esse ciclo, por exemplo, o primeiro ciclo, a partir do momento em que Jó começa a falar no capítulo 3, né, ele vai até o capítulo 14, depois o segundo ciclo começa no capítulo 5 até o versículo 21, depois o terceiro ciclo vai do 22 ao 31, e nesse terceiro ciclo, o capítulo 28 é sobre a sabedoria, chamado hino da sabedoria, ou hino à sabedoria, né? Porque a partir do 32 aí entra em cena Eliú, que vai até o 37, e do 38 ao 42 é o diálogo entre Deus e Jó. Pois é, exatamente isso, né? Porque quando a gente olha tanto para Elifaz, Bildade, Zofar e, claro, Eliú, eles estão aqui como
digamos assim, professor Nilson, para a gente entender melhor, né? Como representantes de vários segmentos, de vários pensamentos, digamos assim, e correntes humanas, para explicar sobre calamidades, sofrimentos, né, adversidade, ou seja, de repente o lado da filosofia, da ciência, da religiosidade. Cada um tentando dar a sua explicação da realidade. Dar a sua explicação sobre a realidade, né? E lá no final do livro vai entrar realmente a verdadeira explicação. É justamente aquilo que nós falamos. Deus é quem dá a última palavra, né? Houve explicação da parte de ele faz, houve explicação da parte de Bildade, houve explicação da parte de Zofar, inclusive de Eliú, que era o mais, digamos assim, coerente, que se aproximou mais, né, digamos assim, da explicação mais plausível, né? Mas ainda assim não era a explicação correta. E é por isso que Deus entra no último ato da cena, digamos assim, para esclarecer tudo a respeito dos motivos reais pelos quais Jó passou pelo que passou, né? Perfeito. E o terceiro subtópico aqui nós já falamos, pelo fato de ser uma linguagem ou uma estrutura, uma forma poética usada pelo autor, há uma liberdade maior em termos de figura de linguagem, de personagens que ele pode produzir ali para tentar transmitir uma verdade. Isso, contudo, não desmerece a verdade que ele quer passar. Aquilo é simplesmente a figura de linguagem, aquilo é o meio pelo qual ele usa para transmitir a verdade que ele quer que chegue a nós. E isso não só demonstra que Deus é criativo, como ele permite e quer, na verdade, exige de nós que nós, seus servos, sejamos criativos também. Perfeito. Na transmissão da mensagem. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de Israel, a gente vai ver que Deus ele se revelou para o povo de Israel através de duas formas básicas. Primeiro, através de palavras proféticas ou palavras poderosas, né? E atos poderosos, isso concomitantemente. Um texto interessante que é quando a gente toma, por exemplo, Gênesis 15, quando a gente pega Gênesis 15, versículo 5, quando Deus faz a promessa para Abraão, né? Mas é interessante que o texto vai dizer assim, que ele vai tomar Abraão, leva Abraão, tira da tenda, né? Tira para fora da tenda Abraão, leva lá fora e diz assim, olha as estrelas do céu. Deus já tinha falado a respeito da promessa. Veja como é que a didatização de Deus. Nosso Deus é um Deus extremamente didático, né? Então ele toma Abraão e leva lá fora. Deus já tinha falado da promessa, mas é como se Deus dissesse assim, como um professor que deve ser, né? Um professor de verdade, né? Ele deve ter pensado assim, eu acho que Abraão ainda não entendeu. Não entendeu, eu vou melhorar, eu vou clarear para ele. Exatamente, eu vou trazer aqui algo para que ele nunca esqueça dessa promessa. Levou ele lá fora e apontou, né, literalmente para o céu e disse, olha as estrelas do céu. E não sei por quanto tempo, a Bíblia não fala, Abraão olhou para o céu, né? Contemplando, de forma contemplativa, né? E Deus diz assim, assim será a tua descendência. Veja, professor, naquela hora Abraão com certeza entendeu claramente. E não só naquela hora, eu imagino que em situações posteriores, em que Abraão estava de repente à noite, né? De repente já querendo dormir, e toda vez que ele olhava para o céu, ele via as estrelas, ele lembrava da promessa. Olha como é que Deus associou, né? A questão didática é muito forte aí. É muito forte, né? Outro texto que a gente pega, a gente não vai estar lendo, é lá o Salmo 78, né? Fala muito dessa questão da transmissão através de parábola, de enigma, né? Não é isso? E um texto assim fortemente que a gente pode colocar é Abacuque 2:2, né, professor Janilson? Quando até não sei se dá tempo da gente ler. Sim. Mas é só para a gente finalizar aqui esse texto de Abacuque, né? Porque lá tem uma ressalva que Deus, usando o profeta Abacuque, ele faz uma ressalva que é interessante se nós fizermos essa aplicação para os nossos dias, e que tem a ver justamente com isso, né? Essa liberdade que Deus tem, essa criatividade enorme, professor Nilson, de fazer com que o texto ele seja o texto cria uma vida que a gente não espera que ele crie, né? É exatamente isso, né? Eu estou aqui com uma Bíblia que eu não uso comumente, essas coisas estão um pouco coladas aqui, né? Mas é interessante a gente perceber isso em Abacuque 2:2, achei aqui rapidamente, professor Nilson, que diz assim, aqui eu estou usando a Bíblia King James, estou usando muito ela no dia a dia, e as folhas estão um pouco até coladas aqui, mas está aqui, diz assim, então o Senhor me respondeu e ordenou,
Escreve a visão com toda a clareza possível, né? Em grandes tábuas para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Acho interessante, é como se Deus estivesse dizendo para Abacuque assim: olha, a mensagem é minha, né? A mensagem, eu que vou dar, a mensagem é minha, Deus, é minha. Mas a forma como ela vai ser transmitida é responsabilidade tua. Isso mostra que Deus respeita o estilo do autor, né? Corretamente. Do escritor, melhor dizendo. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, usa toda a tua inventividade, toda a tua criatividade, tudo que tu puder usar, todos os mecanismos legais, né, e possíveis didaticamente falando. Uma coisa eu só quero: que essa mensagem seja fiel e seja transmitida de forma clara, inteligível. Então Deus está dizendo: a mensagem é minha, mas a responsabilidade de transmiti-la, e como vai transmitir, é da igreja, está sobre o Deus. O estilo é teu, né? O estilo é teu, e essa é a forma que você vai escolher, é contigo. Mas a mensagem ela tem que ser fidedignamente transmitida. A forma, entre aspas, não importa, você é quem vai escolher a mensagem. Eu só quero que ela seja transmitida de forma fiel, de forma clara. Então, isso é muito próprio aqui do que a gente encontra no livro de Jó, como sendo um exemplo claro disso, professor José. Perfeito, José. Então, tudo isso que o professor Heraldo acabou de falar se aplica ao escritor do livro de Jó. Quer dizer, a forma e o meio que ele decidiu transmitir a mensagem de Deus foi essa forma poética, né? Perfeito. Aqui nós encerramos o tópico 2. Tópico 3 da lição: a natureza e mensagem do livro de Jó. Professor Heraldo, aqui nós temos 3 subtópicos que são interessantíssimos e que realmente nos fazem refletir, pensar, né, sobre a questão da realidade da vida. O primeiro deles aqui, o primeiro subtópico, vai nos falar por que o justo sofre. Talvez essa seja a grande resposta que nós humanos gostaríamos de encontrar de uma forma clara, maciça, batida, né, e consensual. E é a pergunta que a filosofia faz, né, é a pergunta que a teologia também quer responder de uma forma mais clara. E a gente, ainda que nós não tenhamos uma resposta tão clara quanto nós gostaríamos, né, e tão consensual, porque por mais que a sua resposta se aproxime bastante da verdade, muitas vezes outra pessoa já não entende daquela mesma forma. Mas eu posso apontar aqui alguns pontos pelos quais a gente pode entender, não é a resposta, mas a gente pode entender o porquê que o justo sofre, por exemplo. Um dos motivos pelos quais o justo sofre, eu acredito, e alguns autores também acreditam, é pelo fato de que o justo vive num mundo mau e injusto. Então, quem vive num mundo mau e injusto, tentando ser justo, ou procurando ser justo diante de Deus, é óbvio que de alguma forma vai padecer, né? Outro ponto é o fato de que, por mais justo que sejamos, podemos tomar alguma decisão equivocada e, portanto, podemos padecer por causa disso, né? Um terceiro ponto, seria o fato de Deus, muitas vezes, provar o ser humano, como Deus treina o seu cérebro para um propósito maior, é uma prova para uma aprovação, né? E o quarto tópico que tem a ver com o livro de Jó aqui, é essa investida do adversário contra a vida do justo. Então, esses 4 pontos nos dão um norte. Não nos dão a resposta claramente, mas nos dão um norte, né, que nos fazem, pelo menos, ter uma percepção do porquê do sofrimento do justo. Olha aí, um negócio desafiador, né? O professor Janilson já começou aí colocando aí uns pontos que são extremamente sólidos, coerentes, ainda que não sejam exaustivos, né? Não estão aí todas as explicações. Com certeza. Mas o que o professor Janilson colocou aí, tudo é pertinente, né? Você já imaginou, professor Janilson, se todo crente, né, todo servo de Deus, assim que aceita Jesus, fazendo uma suposição, né? Imagine o todo crente, todo salvo, né? O professor Janilson, assim que aceita Jesus, por exemplo, não passar por dificuldades financeiras, tivesse todas as suas questões da vida resolvidas, né? Não tiver nenhuma espécie de problemas, seja em relacionamentos múltiplos, né? Não ter dificuldade financeira, por exemplo, que eu já falei, né? E, por exemplo, não adoecer.
Imagine esse cenário, né? Imagine que tudo isso fosse possível. Aceitei Jesus, não tenho mais problema financeiro, né? Não tenho problema familiar ou problema de outra ordem, né? Nesse sentido relacional ou interrelacional, não tenho mais problema de ordem física, saúde, não tenho. Ora, gente, é lógico que as pessoas aí fora observariam de cara essa diferença, não é? Então muitos decidiriam vir para a igreja, não para Cristo, né? Verdadeiramente, decidiriam vir para a igreja buscando essas coisas, né? Não motivada pela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Perfeito. Esse que é o cerne da questão. As pessoas viriam, como infelizmente hoje pessoas vêm para determinadas denominações ou movimentos religiosos com esse desejo, não é isso? E Deus sabia que isso também poderia ser possível nesse movimento, né, fantasioso de alguém em tese estar servindo a Deus, na verdade não está servindo a Deus, né? Então é muito interessante isso aí. Então o subtópico 1 ele já começa com uma pergunta, na verdade os 3 subtópicos são perguntas, né? Sim. São indagações, e quando a gente fala de indagações, de pergunta, questionamento, a mente já vai logo para questões filosóficas, né? A reflexão. A teologia não faz tantas perguntas assim, ela mais responde do que pergunta, né? Exatamente. Mas é interessante quando o pastor José Gonçalves ele fala a respeito dessas questões aqui. Por quê? Porque o gênero, nós já falamos, ele é literário. O gênero do livro é literário, mas as questões aqui envolvidas, as questões, digamos assim, relacionadas e de mais centralidade aqui, professor Nilson, elas são sim de cunho filosófico e de cunho teológico, né? A filosofia fazendo perguntas, às vezes algumas respondem, outras não, né? E a própria teologia teria esse papel, digamos assim, de dar essa resposta, mas nem sempre, né? Porque obviamente a gente sabe que a teologia, ainda que ela seja extraída propriamente da Bíblia, ou seja, fidedigna, digamos que não consegue ser 100% ao texto bíblico, né? A Bíblia mesmo propriamente, professor Nilson, a gente não pode esquecer que a teologia ela é de natureza humana, né? Sim. Então toda a teologia ela tem sim, uma ela sistematização humana, ela está suscetível a cometer equívocos, né? Com certeza. Conclusões equivocadas, Com né? certeza. Conclusões equivocadas. Mas a grande pergunta é justamente essa: por que os justos sofrem, né? Por que sofre o justo, né? Por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre, né? O Salmo 73 responde isso, né? O Salmo 73 responde Entra isso, nessa né? indagação. Exatamente, leia o Salmo 73 que ele responde um pouco disso, né? Mas a questão centralizadora aqui, professor Nilson, é sim de cara essa pergunta, né? Por que nós vivemos em um mundo criado e governado por um ser perfeito e ainda assim somos atingidos pelo mal, né? Somos atingidos pelo mal e o mundo é cheio de imperfeições, de dores, de labutas, de dificuldades. Por que isso ocorre, né? E talvez a pergunta maior que as pessoas fazem, inclusive nos nossos dias, né? Quando acontecem catástrofes, né? Como esse problema, por exemplo, agora da Covid, né? Da pandemia, as pessoas perguntam, né? Inclusive crentes, né? Perguntam: sim, onde está Deus nisso tudo, né? Cadê Deus que não intervém, né? Onde é que está Deus para resolver a situação, né, professor Nilson? E aquilo que nós falamos ainda há pouco, né? A figura de Elifaz, a figura de Bildade, de Zofar e de Eliú, nada mais são, dentro da estruturação e da dinâmica, né, da história de Jó, a busca dessa resposta. Busca dessa resposta e como o ser humano, nos seus vários segmentos, né, meramente humanos, tentam responder a essas questões, né? Ele responde de uma forma humanamente até satisfatória e coerente. A gente olha, né? Poxa, ele falou bonito, eu acho que é por aqui o caminho, né? Bildade também responde, parece ser coerente, parece ser satisfatório, né? Zofar também faz o mesmo, né? Quando a gente lê o livro de Jó, parece que tudo está encaixado. Onde foi que eles erraram, né?
tudo que estão falando realmente acontece na vida desse jeito, né? E vem o quarto, que é Eliú. Ele fica um pouco mais separado. Por quê? Porque Eliú, digamos assim, é aquele que tenta dar uma explicação, uma resposta um pouco mais condizente, coerente com aquilo que de fato é a verdade. Mas ainda assim, Eliú, digamos, professor Eliú, sendo o representante daqueles que buscam uma resposta fiel, fidedigna, não é isso? Coerente, condizente com a Bíblia. Ainda assim, essa resposta ela não vai deixar de ser uma resposta dada segundo a ótica humana. É isso? Ainda que seja coerente, ainda que a gente veja que realmente tenha rumo, mas ela é insuficiente para abarcar a complexidade da resposta que tem que ser dada, que ela é unicamente dada por Deus, né, professor? Então, esses horizontes que os homens têm, tentando enxergar a resposta, esse horizonte ele é insuficiente dentro do cenário do livro de Jó, né? Perfeito, professor. Continuando aqui o nosso ponto, a gente pode dar uma resposta simplista. Ela é simplista, contudo ela é bíblica, que é o sofrimento que se abate sobre o mundo, ou o mal que se abate sobre o mundo. A Bíblia dá como resposta que isso é fruto do pecado que adentrou ao mundo. Essa resposta é simplista para a questão de se explicar as suas minúcias, né? Mas ela é verdadeira. Quer dizer, o mal no mundo não é uma questão de Deus ser bom assim em contrapartida a um mal. O mal no mundo há porque o pecado entrou no mundo. Deus criou um mundo completamente diferente. Quando o pecado entrou no mundo, ele alterou todo aquilo que Deus havia criado de bom. E aí nós temos as catástrofes, né? Com relação ao justo, realmente aí está o debate, porque a gente até, professor Aldo, se conforma, em certo sentido, vou aqui colocar, para que você possa entender, se conforma de alguém que não tem uma vida muito ajustada, passar por situações difíceis. Mas o justo parece que dá um nó na garganta. Pois e normalmente as teologias mais, entre aspas, mais modernas, pós-modernas, né, tentam atribuir isso diretamente ao pecado, o que aconteceu inclusive com os amigos de Jó, de certa forma, sim. atribuindo como se fosse um troco, uma resposta, né, o resultado, né, fruto de um erro de pecados pessoais, né? E a gente vai ver que Deus, quando entra em cena e vai trazer a resposta, ele vai mostrar claramente que nem sempre as pessoas sofrem por causa de consequência de um mal que ela própria cometeu. No caso de Jó, é possível deduzir, professor Nilson, do próprio livro, da própria história, né, que na verdade, no caso de Jó, ele não cometeu erro nenhum, não cometeu pecado nenhum, mas Deus permite, é uma permissão de Deus que aconteceu tudo o que aconteceu, porque na verdade Deus confiava, olha que interessante, Deus confiava na integridade, no caráter íntegro de Jó, né? Olha como é louvável, né? Deus permitir que eu ou você sejamos tentados, não é isso? Passemos por dificuldade, por aperto, por problemas, mas não porque eu pequei, é porque Deus confia na minha integridade, na minha resposta. Não é isso, professor Nilson? A minha fé, ela é testada, ela é provada. Deus coloca a nossa fé, professor Nilson, digamos assim, no seu próprio metro, né, para testar a qualidade da nossa fé. E foi isso que aconteceu com Jó. Por isso que eu falei que o Felipe Ansei, quando ele fala do livro de Jó, ele diz que o tema central do livro de Jó não é necessariamente o sofrimento, mas a fé. Aí alguém diz, mas e o sofrimento? Não, o sofrimento foi um instrumento que Deus utilizou para provar a fé de Jó, né? Para justamente levar ao limite esse caráter íntegro dele, até onde ele poderia ser testado. A gente vai estar vendo isso já. Perfeito, já aí. Professor Aldo, e isso está dentro da questão, da grande pergunta que se faz em meio à crise de Jó, valia a pena permanecer fiel a Deus em meio a uma crise? Aí a resposta talvez seja essa questão da fé mesmo, né? Porque a fé é que nos mantém de pé diante de uma realidade que se mostra completamente contrária, né? Mas a fé nos mantém de pé firme nisso. Seguindo o ponto 2, professor Heraldo, aí, o subtópico 2. Existe bondade desinteressada? Porque uma das acusações
ou a acusação que Satanás usou, né, contra Jó foi justamente isso, de que Jó servia a Deus por interesse e não de fato por gratidão ou porque o amava, né, mas porque Deus tratou Jó de uma forma que Jó prosperou, teve boa família. Então ele disse: olha, esse é o motivo, se isso for tirado, essa devoção que Jó aparenta também desaparecerá, né? E Deus mostra que de fato Jó é quem é, que Deus pega a sua reputação e coloca na mão de Jó e diz: não, pode tentar ele que ele vai resistir. Esse subtópico 2 aí é uma pergunta que nos faz refletir a respeito das nossas verdadeiras motivações. Né? Isso traz para nós hoje. Traz para nós hoje, né? É uma pergunta que me faz refletir sobre a verdadeira motivação de eu servir e de eu adorar a Deus. O professor Janilson foi muito específico no que ele coloca aí, muito feliz na colocação dele nessa questão do subtópico 2, né? Porque, na verdade, a grande questão que é levantada é exatamente essa, né? Dentro daquele cenário ali, nos parece que Jó era um elemento fora da curva, né? Era um exemplo de integridade, né? De retidão, de temência a Deus, diz que se desviava do mal, né? Um elemento fora da curva, né? Então, tem um pastor que uma vez foi na minha cidade pregar, ele diz assim: Jó e a esposa dele eram dois desviados. Ele começou logo falando assim. E aí o pessoal ficou meio espantado, né? Assim como desviado. Ele disse: Jó se desviava do mal e a mulher dele se desviava do bem. Ele fez uma brincadeira lá, né? Claro que era uma brincadeira para descontrair. Mas Jó certamente era um elemento fora da curva nesse sentido, né? Dá a impressão, quando a gente lê o livro, inclusive o Sproul, ele defende um pouco isso, professor Janilson, e possivelmente Satanás, né, passando lá, talvez, quando Deus perguntou: o que está fazendo? Não, estou antes de rodear a terra, né? E aí, claro que na maioria às vezes, provavelmente, a maioria das pessoas ali estivesse de fato, né, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a vontade de tudo que ele gostaria que fosse feito. Mas existia um elemento ali que era diferente, né? Um elemento fora da curva. E claro que o argumento de Satanás possivelmente foi: não, mas aquele lá é porque ele é fiel, né? Porque tu deu tudo para ele, né? O cara é rico, né? Tem uma família. Poxa, assim qualquer um, né? Qualquer um é fiel, né? Mas ele diz assim: até eu, né? Até eu, né? Diz, né? Não, desse jeito até eu, né? Me bota lá que eu também passo a ser fiel, né? Me bota nas mesmas condições dele, ver se eu não faço as mesmas coisas. Mais ou menos isso que Satanás quis dizer. E Deus permitiu, né? Para mostrar no final das contas que a verdadeira integridade, né? A temência de Jó, né? A vida dele íntegra, não tinha a ver, não estava relacionada às questões materiais, né, físicas, né, e perfeito, temporais, né? Perfeito. A gente percebe que também está em jogo no livro de Jó essa credibilidade de Deus, né? Essa credibilidade, quer dizer, Jó de alguma forma, pelo fato de em nenhum momento ele falar contra Deus necessariamente, ainda que ele se queixa a Deus, ainda que ele diga que pela situação em que ele está, parece que Deus se tornou o adversário dele, tudo isso, mas você vê que em nenhum momento ele difama a Deus diante dos seus amigos, né? E eu acho interessante, professor Heraldo, uma colocação que a partir do pensamento de Karl Barth, que ele diz uma coisa interessante sobre essa questão de Jó, que essa semelhança que ele faz entre Jó e Cristo, porque ele nos faz refletir de que a situação pelo qual Jó passou, que essa é a grande pergunta muitas vezes que se faz, mas por que Jó passou por essa situação? É que no sofrimento de Jó e na forma como Jó passou por aquela crise, o diabo foi adversário, foi envergonhado, melhor dizendo, né? Porque até então ele disse a Deus: tira de Jó e você vê o que ele disse, ele não vai blasfemar na tua cara. E aí, na forma como Jó tratou ou passou aquele momento de crise e sofrimento, trouxe vergonha ao adversário, ou seja, o adversário foi envergonhado por causa da atitude de Jó. E a grande pergunta que se faz se Deus tivesse colocado, se Deus colocar a sua reputação nas nossas mãos, o diabo é envergonhado ou ele sai festejando? Né? Então é uma pergunta interessante que se faz. Ele faz essa semelhança com Cristo, porque ele diz que pelo sofrimento de Jó, o diabo foi envergonhado, e pelo sofrimento de Cristo, o diabo foi derrotado plenamente.
Pois é, e aqui no finalzinho do subtópico, já capítulo 3 para finalizar, o pastor diz assim, o pastor José Gonçalves, né? O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Ele foi testado, passou pelo método de Deus, né? E a resposta foi aprovado, né? Recebeu o selo de aprovação. Definitivamente, não, porque a gente sabe que Deus nos prova por um período, nos permite ser provado para depois ser, né, recebermos a aprovação, mas logo nós passamos por lutas, de provas de novo. Isso não é anormal a vida do crente, né? O subtópico 3 é uma pergunta também: pode o homem compreender a Deus? É uma pergunta interessante. Diz assim: os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, lá em Atos 9, né? Sim, perfeito. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Jó 38 a 42, do capítulo 38 a 42, né? A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo. Aqui é uma questão que eu acho crucial. Ele diz assim: viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Veja, professor Janilson, o que eu quero colocar aqui? Quando a gente toma lá o início do livro de Jó, diz que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus que se desviava do mal. Ora, gente, eu como crente, olhando para um homem desse, entre aspas, né, eu teria, entre aspas, inveja e desejaria alcançar esse nível, não? Alcançar esse nível, talvez dissesse assim, professor Janilson, né? Aplaudisse: olha, Jó está de parabéns, quero ser um crente assim, quero ser um crente assim. Aos meus olhos parecia ser um crente imperfeito, aos meus olhos. Só que Deus sabia que ele podia crescer ainda mais. Essa que é a grande questão. Essa que é a grande questão, exatamente. Deus sabia que ele poderia crescer um pouco mais, tanto é que ele passa por tudo que passou. E a gente vai finalizar aqui, professor Janilson, lá no final do livro, que é o capítulo 42, no versículo 5, quando ele diz assim: antes, é Jó quem está falando isso, antes quando? Antes das provas, antes da luta, não é isso? Ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. É como se Jó estivesse admitindo, dizendo assim, Janilson: ainda que eu tivesse aquele nível de espiritualidade de vida, o meu conhecimento de ti, ele era teórico, né? Era teórico, era frágil. Ele está reconhecendo o quanto ele cresceu, o quanto ele amadureceu. Ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, ou seja, só de teoria. Mas hoje quando? Depois da luta, da prova, do teste. Mas hoje ele diz assim: os meus olhos te veem. Vê como é diferente. Vê como é diferente, né? Ele estava no nível excelente, mas Deus o colocou no nível ainda mais, né? É isso que é fantástico para nós aprendermos com Jó. Perfeito, essa elevação no nível de espiritualidade com Deus. E uma coisa marcante no livro de Jó, professor, que isso, inclusive, até mesmo os próprios filósofos não crentes, ateus, até concordam que a experiência de uma pessoa é muito mais marcante na vida dela do que aquilo que ela consiga acumular de conhecimento durante a vida. Esse é um grande recado, um alerta para mim, para você. De às vezes estamos vivendo, professor Nilson, uma religiosidade, né? Uma vida aparente com Deus. Às vezes a gente conhece Bíblia, entende Bíblia, sabe fatos bíblicos, sabe citar versículos, história, personagem. Numa maratona bíblica somos fantásticos, né? Numa gincana bíblica, então, né? Nesse conto é o chamado cabeça de Bíblia, né? Mas será que a vida relacional com Deus, de experiência verdadeira com Deus, professor Nilson, ela está à altura desse conhecimento teórico? Essa é a grande questão que foi respondida aqui, né? Quando nós lemos o livro de Jó. A gente vai estar durante esse trimestre aí tratando disso. Com certeza, né? Perfeito. Então aqui nós encerramos o comentário desta lição e convidamos a você a se inscrever no canal, a nos acompanhar nas demais aulas e comentários, e pedimos que você dê um like. Isso nos ajuda e faz com que o vídeo ganhe publicidade e outros possam também receber a instrução e os comentários que nós estamos fazendo aqui. Professor Heraldo. Agradecido demais ao Senhor Jesus, viu, professor Janilson? É uma oportunidade de iniciarmos um novo trimestre, uma nova temática, e eu tenho certeza que esse estudo trimestral nos trará
frutos realmente condizentes, né? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, né? E a sua vida também. Mas faça o que o professor Janilson pediu, dê um like, compartilhe esse conteúdo, divulgue esse canal aí em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.